Fala aí, galera, estamos chegando aí com mais um vídeo top da galáxia e tudo. Então hoje vamos estar começando mais um vídeo, mais uma história de Jesus Cristo. É muito bom, né? A gente tá podendo acompanhar essas histórias de Jesus, história espetacular, porque Jesus, ele viveu essas histórias, né? E tudo para glória de Deus, né? Como Jesus, ele viveu essas histórias, então a gente estamos nela também, né? Porque ele veio morrer por nós, mano, pelo nosso pecado e isso é demais, mano. É demais porque quem faria isso? Qual é o pai que faria isso? Eu gosto da palavra de Deus porque Deus, ele habita, né? Ele habita, Deus ele transforma, Deus ele modifica. E o inesperado nessa história aqui aconteceu. O inesperado, né? Acredito que muitos estavam esperando isso ou estavam com medo, né? Sempre anunciava, ele anunciava praticamente a sua volta, né? Ele falava que ele iria retornar e ele voltaria, né? Ele voltaria para continuar o que ele tinha falado, né? O Evangelho de Deus e dar mais força para os profetas, dar mais força para os evangelistas, para os discípulos, né? Ele morreu, como falamos na live anterior, né? Mas na live de agora, ele vai ressuscitar. Porque conforme a palavra de Deus, o terceiro dia chegou. Então chegou o terceiro dia também dele ressuscitar. E ali vai ter praticamente os guardas ali na da, né, que vai estar tomando conta do local. E Jesus falou: no terceiro dia eu ressuscitarei. Então Pilatos colocou os guardas ali para ninguém roubar o corpo. Ele achou que alguém iria roubar o corpo, ou os discípulos, ou alguém que gostava muito de Jesus poderia. Ele já estava morto mesmo, né? Então assim eles pensavam, né? Soldados, Pilatos, né? Que ninguém passaria por eles. Para vocês verem o tamanho, a grandeza, como que essa história é tão verdadeira, a história é tão bonita, tão espetacular, tão especial, tão boa de se ouvir, porque Jesus, ele ressuscitou, ele existe, ele vem buscar o teu povo, ele vem buscar a tua igreja, ele vem buscar aqueles que acreditam nele, creem nele, ele vai vir buscar. Isso é para quem quer acreditar, quem não quiser vai ficar aí. Ele não força ninguém a nada. Tudo é por amor. Tudo é por amor. Tudo é por amor ao evangelho dele. Tudo é pelo amor por ele, por Deus. Isso que é muito interessante. É um Deus que não força ninguém a nada. É um Deus que ama. Ama todo mundo. Cara, isso é espetacular, mano. É espetacular. Só tenho a agradecer. Então, Mateus, capítulo 28, né? Do versículo 1 ao versículo 10 versículo da palavra de Jesus, onde Jesus vai ressuscitar. O terceiro dia chegou, a hora chegou, o inesperado chegou e não tem quem pare isso. Deus dá ordem, Deus, ele quer o seu filho ressuscitado. Não há governador, não há governante, não há fariseus, não há sacerdotes, não há quem impeça isso, porque ele é o Filho de Deus. O tema é a ressurreição de Jesus Cristo. Olha que tema forte, que palavras gostosas de se ouvir. O nosso mestre, o nosso mentor, ele veio em carne, no terceiro dia ele vai ressuscitar. Isso é magnífico, isso é espetacular, esplêndido. Esplêndido é o Senhor.
Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então os anjos disse para as mulheres: não tenha medo. Então, já vimos aqui que veio do céu algo tremendo, como a palavra que menciona. E aquela rocha ali era muito pesada. Não tinha como aquelas mulheres, a mãe de Jesus e a outra Maria, mover praticamente. Não tinha como. Peraí. Deixa acontecer. Não tinha como mover ali. Não tinha como. Tinha, porque a pedra era muito pesada. Precisava aparecer um anjo mesmo. Era a força sobrenatural dos céus. É tremenda essa passagem, porque a pedra se moveu e os soldados pareciam mortos vendo aquilo. Porque eles tiveram um susto. Eles tiveram um susto porque ali era o sobrenatural. É Deus mandando os anjos. Soldados de Pilatos, eles nunca viram anjos. Eles nem gostavam de Cristo, nem gostavam de Deus, nem gostavam de Jesus. Então, para eles aquilo ali foi um... Para vocês verem. E ainda os anjos... Jesus e a outra Maria. Não tenha medo, não tenha medo. Estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. Como tinha dito, venha ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e diga aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai diante de vocês para a Galileia. Então, já vimos aqui que Jesus, ele praticamente ressuscitou-se. Ressuscitou, mostrou aonde que estava o corpo já não estava mais ali. Já tinha ressuscitado. E elas foram olhar. Ficaram preocupadas, cadê o corpo? Cadê o corpo? Como é que faz? E realmente ele ressuscitou. E os anjos enviou a mensagem, né? Vá contar que Jesus ressuscitou para os discípulos, para todos ouvirem o que tinha acontecido. Vá depressa, conte a eles. Elas ficaram com medo no começo. É comum, é normal ter o medo, né? Mas ao mesmo tempo veio a surpresa nelas, porque Jesus não estava ali, o anjo contou para elas e elas ficaram assustadas, mas ao mesmo tempo eu creio que ficaram felizes. Como tinha falado no terceiro dia, ele ressuscitaria. É interessante isso, né? Elas foram embora depressa, muitos alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Olha que sorte que ela teve, sorte divina. Ainda encontrou com Jesus no caminho, além de ir para Galileia para contar aos discípulos, ainda encontraram com Jesus Maria Madalena, a mãe dele, a outra Maria, uma serva também conhecedora da palavra de Deus, tinha oportunidade. Isso é espetacular. E ele mencionou que a paz esteja com vocês, aquelas palavras bonitas, gostosas de se ouvir, ainda mais dele, somente dele. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Para vocês verem que as palavras, a presença dele
já nos trazia a ela, você acha? Trazia a ela, aí me traz também a alegria de falar isso, mas trazia a ela por ela estar perante a eles, sabendo que ele é o Filho. Cara, a palavra é linda demais. E ela o adorou. Adorou como adorava antigamente. Ressuscitou. Ele voltou. É verdade o Evangelho de Jesus. Ele voltou com tudo. Não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Então Jesus já deu a mensagem. Jesus já passou a mensagem. Leve a minha mensagem. Jesus enviou a mensagem. Jesus traz a mensagem, porque Deus envia Jesus para trazer a mensagem. E morre por nosso pecado, por amor a nós, vê esperança, salvação. E agora ele envia a mensagem para elas. Me espere que eu aparecerei lá. Vá a Galileia, vá encontrar com os discípulos, eu estarei lá. Que palavra bonita, hein? Não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Essa foi a palavra final que Jesus deu para elas. Ele vai estar lá. É interessante essa passagem que Jesus, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou-se. E agora? E agora? O que vai acontecer? Quer saber? Fica atento às nossas próximas lives, os nossos próximos vídeos, que eu irei contar para vocês. Contei só até aqui com uma leitura, uma breve introduções da palavra de Deus, da palavra de Jesus, para vocês verem que Deus, ele é bom demais o tempo todo. Ele voltou. Que muitos vão tomar até um susto, mas ele voltou. Ele falou que ele voltaria. As palavras dele são verdadeiras. Ele voltaria e ele voltou. Então, quer saber essa história? Numa próxima live, num próximo vídeo, eu vou estar contando para vocês. Como que Deus é bom demais o tempo todo. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos para a igreja, agradecer a Deus, orar a Deus, pedir força, que Ele te liberte de vícios, que Ele te ajude, que Ele te sempre proteja de todo o mal, de doenças, de tudo, acidentes, que Ele possa fazer milagre na vida de vocês, como tem feito milagre na vida de muita gente. Se você está vivo hoje, você pode contar que é um milagre. Pela pandemia que teve, quantas pessoas morreram e você ficou aqui. É o escolhido para levar o evangelho da palavra de Deus. Eu penso assim. Quantas pessoas eu conheço que faleceram, morreram na pandemia, ou até em doenças, ou alguma coisa, um acidente. Quantos milhões de pessoas? E você está aqui hoje ouvindo essa live, ouvindo esse vídeo, porque você tem a oportunidade ainda de levar o evangelho de Deus. Ainda você tem oportunidade para carregar o evangelho, levar o evangelho de Jesus. Muitos não teve, mas você tem. Aproveita essa chance, aproveita essa oportunidade de falar do amor de Deus. Amar até mais do que você já ama. E se você não ama, comece a amar. É importante, porque a palavra de Deus inteira fala de amor. Então Jesus, ele é o amor, ele é a paz o tempo todo. Então que Deus abençoe vocês. A gente vai ficando por aqui, encerrando essa live e encerrando esse vídeo.